Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Hoje nós falaremos um pouquinho dentro da estatística sobre as medidas de tendência central. Elas basicamente se dividem em três, que é a média, que é algo muito comum no dia a dia de vocês. Já vamos falar um pouquinho mais sobre ela. A moda também, que a própria palavra ela já diz tudo, e mediana, tá? Então vamos lá. Como referência no material que provavelmente acabou de ser entregue a vocês, MAT 12 e MAT 13, ok? Então, voltando aqui para o meu quadro. Então, o que é média? Tá? Eu fiz 3 provas esse bimestre, eu preciso calcular a minha média. Como que eu faço isso? Você não pega essas 3 notas, você soma elas e divide por 3. Então, isso é basicamente a concepção de média. Independente se ela é simples ou se ela é ponderada, né, que são os dois tipos de média que nós veremos hoje, basicamente as duas se definem da mesma forma. Soma todos os valores e divide pelo número total de elementos, ok? E mediana, o que seria mediana? Deixa eu só diminuir esse quadro aqui, porque o que interessa a vocês é o conteúdo, né? Então vamos lá. O que seria mediana? Mediana, olha o nome, olha essa palavra, né? Mediana a gente já pensa em meio, tá? Então mediana representa o quê? O termo do meio, o termo central. Se eu tenho, eu ia fazer o exemplo com o dedo aqui, mas vai ficar meio chato, né? Mas 5 dedos. Então, quem que é o dedo mediano? É esse termo do meio aqui, né? Não vou descer os outros, mas é este termo do meio aqui, né? Correto? E se eu já tenho 4 termos? Aí eu tenho que fazer alguma análise aqui que a gente vai ver embaixo também. E moda, galera? O que seria a moda? Só finalizando, mediana, o que é muito importante, que todo mundo erra, porque esquece. A mediana, os elementos precisam estar ordenados. Eu preciso de ordem, seja crescente ou seja decrescente, para aí sim eu situar quem que é aquele termo do meio, tá? E moda, o que é moda? A própria palavra diz, moda no dia a dia é o quê? O que está em evidência, né? O que está em tendência. Na matemática também, moda é o valor, né, que mais vezes aparece numa pesquisa. Tudo bem? Vamos para os exemplos para que possamos entender melhor. Então, tá aqui, ó. As notas de 10 alunos em uma prova de matemática estão descritas na tabela abaixo. Então aqui estão as notas 6, 4, 5, 9, 4, 1, 8, 9, 9 e 7. E eu peço para determinar média aritmética, tá? Essa média aritmética é uma média simples. Ali embaixo vai ter um exemplo de ponderada para vocês verem, tá? Então, a gente sabe calcular a média, né? Normalmente eu utilizo esse x barra, é a notação que a maioria dos livros trazem para representar uma média aritmética. Posso colocar também um MA, já vi algumas notações dessa forma, média aritmética e MP para média aritmética ponderada, né? Mas tá, vamos ao x barra que não tem erro. Então, basicamente, como que eu faço a média desses valores? Eu somo todo mundo e divido pela quantidade de valores. Então eu já escrevi toda a soma aqui, né? 6 mais 4 mais 5 até o último elemento, até o 7. E vou dividir por quanto? Quantos são os elementos que nós temos? Em cima já no enunciado está dando, né? São 10 alunos, então eu tenho 10 notas aqui. Ok? Então, faça essa somatória e divide por 10. Vai dar 62 dividido por 10, não pode esquecer, né? Então, a média da sala foi 6,2. Beleza? Acho que tranquilo, né? Cálculo de média aritmética simples. E quem seria a moda dos meus elementos? Vamos lá. Moda, como a gente disse agora há pouco, é o termo que mais aparece, é o termo que está mais presente. Então, analisando todas essas notas, quem mais apareceu aqui? Vamos ver, ó, o 4 apareceu 2 vezes. Já achei. Quem apareceu mais vezes foi o 9. Tudo bem? Então, a moda dos meus elementos aqui, ó, a moda MO, né, vou representá-lo, é o número 9, a nota 9. Tranquilo também, né? Das três é a mais simples. E a mediana?
Lembra que eu falei que mediana é o termo central, né, o termo do meio, e precisa estar em ordem? Pois bem, olha esse exemplo. Essa caixa com todas as notas já está numa ordem? Não, né? Está tudo embaralhado. Então, eu preciso reescrever esses valores, tanto faz em ordem crescente ou em ordem decrescente. Então, vamos lá. Eu vou escrever em ordem crescente. Então, a menor nota é a 1, depois, acho que é o 4, né? O 4 se repete duas vezes. Então, você coloca duas vezes o número 4. E assim você vai escrevendo, até chegar no último elemento, né? Então, aqui, agora, são as mesmas notas da pesquisa, só que em ordem crescente. Consigo agora identificar quem é o termo do meio? Consigo. Preste atenção no seguinte. Uma das formas de se fazer quando você tem poucos elementos é você ir cancelando, né, as beiradas, né, os extremos. Tipo, o primeiro com o último eu vou cancelando, né? O segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, até eu encontrar quem que é o termo do meio. Ó. Opa! Se eu cortar esses dois, não vai sobrar termo nenhum, né? Eu tenho uma quantidade par de elementos. Então, o termo do meio são esses dois valores. Tá, mas como que eu vou escrever quem que é a minha mediana? Que a minha pergunta é essa. Então, eu preciso fazer a média aritmética entre 6 e 7, tá? Para encontrar quem é esse termo mediano. No caso aqui, a gente faz mentalmente. Entre 6 e 7, quem que é a mediana? 6,5, correto? Mas é só somar 6 mais 7 e dividir por 2. Tudo bem? Tranquilo, né? Agora, se a quantidade é ímpar, aí fica mais fácil. Por quê? Porque, por exemplo, você tem... Para ficar mais fácil, ó, 5 elementos. Ou seja, corta 2 de um lado, 2 do outro. Eu fiz 6 elementos aqui, ó, que doido. Deixa eu apagar um aqui. Pronto. Então, corta 2 de um lado, 2 do outro. Vai sobrar apenas um elemento central. Então, não precisa fazer essa média que eu fiz aqui por conta de ter uma quantidade par. Mas existe um macetinho aqui. Por quê? Uma pesquisa pode ter, por exemplo, uma pesquisa eleitoral feita com 500 pessoas. Complicado eu colocar, tipo, uma ordenação aí de 500 resultados diferentes, né? Para encontrar quem é o termo central. Ir cancelando as pontas, como eu fiz aqui. Então, a ideia é o seguinte. Você dividir por 2 a quantidade de termos. Por exemplo, nesse caso aqui, 10, né? Termos. Quando você divide 10 por 2, você vai encontrar, obviamente, né, o número 5. Então, quem é o termo central? A gente sabe que são dois termos. Então, é o quinto termo e o próximo termo, e o sexto termo. Tudo bem? Então, se eu tenho 500 termos, divide por 2 dá 250. Então, é o termo de número 250 e de 251. Esses são os dois termos que representam o cálculo da mediana, né? Então, se quiser conferir, ó, quinto e sexto termo. 1, 2, 3, 4. Quinto termo está aqui, sexto termo está aqui, tá? Isso sempre dá certo. E quando a quantidade é ímpar? Por exemplo, se fosse 5 termos, né? A gente sabe que é o primeiro e o segundo, é o terceiro, a mediana. Só olhar para a mão. Então, divide 5 por 2, vai dar um número quebrado, vai dar 2,5. Então, você pega o próximo inteiro, tá? Que seria o 3. Beleza? Isso serve para valores maiores também. Só uma atenção aqui. Qual que é a moda desses valores? Perceba que o número 7, ele aparece 3 vezes. E o número 4, ele aparece 3 vezes também. Então, nesse caso, quando você tem mais de um valor que se repete muitas vezes, né? No caso que mais se repete, né? Que é a moda. Então, você não faz média agora entre eles, não. Então, a moda, no caso aqui eu tenho um exemplo bimodal, porque eu tenho duas modas. Então, elas são 4 é uma moda e o 7 é uma outra moda. Ok? E agora vamos para o que interessa. Opa, tem mais um exemplo de ponderada como eu tinha prometido, né? Então, vamos lá. Ó, na escola de Gabriel, a média anual de cada matéria é calculada de acordo com os princípios da média ponderada, considerando que o peso das notas esteja relacionado com o bimestre em questão, ou seja, no primeiro bimestre tem peso 1, no segundo bimestre tem peso 2, né?
Vamos escrever isso. Então, no terceiro bimestre, peso 3, no quarto bimestre, peso 4. O que quer dizer isso? Por exemplo, no quarto bimestre eu tirei 7,5 de média, é como se eu tivesse tirado 4 notas 7,5. No terceiro bimestre eu tirei 8 de média, como se eu tivesse tirado 3 notas 8. E eu preciso fazer a média disso. No caso aqui, eu vou ter uma média ponderada. Tá? Existem duas formas. Eu posso enxergar isso aqui como uma média simples? Posso. Por exemplo, primeiro bimestre, peso 1. Então, eu tirei o quê? 7. E vou somando, né? Lembra que média é a soma de todos os valores. No segundo bimestre eu tirei 6, né? Na prova, na média, não sei. Então, eu tirei 6, só que é peso 2. Então, eu somo 6 mais 6. No terceiro bimestre, peso 3, eu tirei 8. Então, 8 mais 8 mais 8. Só que não é interessante fazer dessa forma, né? Em vez de somar 8 mais 8 mais 8, não é muito mais fácil fazer 3 vezes 8? Não é muito mais fácil fazer 2 vezes 6? Então, isso é o que a gente chama de média ponderada, quando a gente trabalha com pesos para cada nota. Então, no primeiro bimestre eu tirei 7, correto? Então, 7 eu vou multiplicar pelo peso, que é peso 1, correto? Ou nem precisa colocar essa multiplicação, só para ficar mais fácil de entender no final. Segundo bimestre, eu tirei 6, né, na nota, e eu preciso multiplicar pelo peso dessa nota. O segundo bimestre tem peso 2. No terceiro bimestre, né, eu tirei 8, e eu preciso multiplicar pelo peso dele, que é peso 3. E, manter as cores. E no quarto bimestre eu tirei 7,5, né, e multiplico por 4, que é o peso dessa nota. Tá, e aí eu vou dividir por quanto? A galera costuma errar o seguinte, é bem nessa parte. Por quê? Vem aqui de cara e joga um 4 aqui dividindo tudo isso. Não, gente. Você divide pela soma dos pesos. A soma dos pesos. 1 mais 2 mais 3 mais 4. Certo? 2, 3, 6, 10. Então essa conta eu preciso dividir aqui por 10. Por quê? Eu tenho uma nota 7, eu tenho mais 2 notas 6, eu tenho mais 3 notas 8, eu tenho mais 4 notas 7,5. Tá mais que justificado, né? Por que dividir por 10 e não por 4? São 4 bimestres, mas são 10 notas no peso aqui. Então, resolvendo isso, primeiro eu faço as multiplicações, né? E depois eu somo e divido por 10. Então, multipliquei, somei os valores, né? Deu 73, dividi por 10, 7,3. Está aí a média ponderada desse aluno Gabriel. Agora sim, vamos aos exercícios que foram propostos nos PDFs. Aqui, da MAT 12, são 3 questões do MAT 12 e 3 questões do MAT 13. Olha a questão 12, né? Questão 9, perdão. Uma questão de Enem. Tem muita questão de Enem, vocês podem procurar na internet sobre esse conteúdo. Então vamos lá. Algumas eu irei fazer com vocês, outras não. Na tabela são apresentados dados de uma cotação mensal do ovo extra branco vendido no atacado em Brasília em reais por caixa de 30 ovos, né? 30 dúzias de ovos em alguns meses dos anos de 2007 e 2008. Então está aqui uma tabelinha com os meses, né? A cotação e o ano. De acordo com esses dados, o valor da mediana das cotações mensais do ovo extra branco nesse período é igual a quanto? Gente, está pedindo a mediana das cotações. Então eu tenho que olhar no quadro para estes valores. Qual que é o termo do meio? Gente, lembrando que, para quem não sabe, o Enem você tem uma média de 3 minutos por exercício. É claro que alguns você vai gastar mais, outros você então precisa gastar menos. Essa é uma questão típica de economia de tempo, né? Uma questão para a gente gastar 1 minuto, 2 minutos no máximo, tá? Então, você presta muita atenção. Cuidado, porque a galera bate o olho no exercício. O termo do meio aqui, ó, tô vendo que tem 7 termos, né? Então o cara já bate o olho aqui, ó, já circula 82 e já marca a letra C e provavelmente tenha errado a questão, né? Provavelmente não, e erra a questão mesmo. Lembre que você precisa colocar esses valores em ordem, não esqueça desta palavra, ordem, tá bom? Crescente ou decrescente, pouco importa. Aí você consegue encontrar o termo do meio. Essa questão eu posso deixar para vocês.
Exercício 10, vamos lá, ó. O gráfico a seguir apresenta o número de pacientes atendidos mês a mês em um ambulatório, né? Durante 6 meses de um determinado ano. Calcule a média. Agora, já situei a minha pergunta, é uma questão da Estadual do Rio de Janeiro, tá? A média mensal de pacientes atendidos no período considerado. O que eu preciso? Fazer uma análise de gráfico, né? Que vocês viram nos PDFs anteriores aí. Então, por exemplo, janeiro, quantos pacientes foram atendidos? Muito tranquilo, né? Só você ver a altura da sua barra, identificar. Foram 60 pacientes atendidos em janeiro. E em fevereiro? Qual que é essa altura dessa barra? Está lá no 40, né? E assim você vai encontrando quanto que vale, quantos pacientes tem em cada mês. E depois basta calcular a média. Mas como assim, professor? Não são 6 meses? Eu quero saber a média mensal, então, né? Aqui, ó, média mensal. Então, eu vou somar todo mundo que eu encontrar aqui em cima. 60 mais... Que letra feia, credo. Vamos lá. 60 mais 40, né? Não vou fazer tudo, obviamente, né? E vai somando. Tem mais 4 valores para vocês encontrarem. E divide por... São 6 meses, divide por 6. Questãozinha também, ó, sossegada. Só ser feliz. Vamos lá. Próxima questão 11, né? A professora Maria Paula registrou as notas de 7 alunos e obteve esses valores aqui, ó. Tá? Bem tranquilo a questão também. Calcule. Deixa eu terminar de grifar aqui, ó. Circular. Essas são as 7 notas, né? E a pergunta é: calcule a mediana e a moda das notas. Gente, visualmente aqui, a dica que eu dou. Por exemplo, quem que seria a moda aqui? Moda que mais aparece, né? Então, nesse caso aqui, a moda é o 7. Tem mais alguém que aparece? Não, né? Então é o 7. Beleza. Então, das alternativas aqui, cuidado para não pensar que esse 7 aqui, ó. Lembre da ordem do enunciado. A mediana e a moda das notas desse aluno são, respectivamente. Se a moda vem em segundo lugar, é um desses valores que vai representar a moda. No caso, como eu já sei que é 7 só batendo o olho, então eu já fico com a alternativa A e a alternativa C. Então, se eu não lembro, galera, quem que é a mediana, já fica mais fácil de chutar, né? Mas a intenção do vídeo é justamente vocês lembrarem da mediana. Então, você tem 7 termos, quem que é o termo do meio? Olha a provocação que o exercício nos traz. O termo do meio é o 3. Obviamente, né? Na elaboração de itens aqui do vestibular, eles iam colocar um 3 aqui, com o 7. Mas, lembrando que esses valores não estão na ordem, né? Então, se eu colocá-los na ordem, ó, é 2, 3, 4, 5, opa, tracinho, 5, aí 7, 7, 8, né? 7, 7 e 8. Beleza. Confere, tá? Se vocês colocaram todos os elementos, 3, 6, 7 elementos. Quem que é o termo central? É o termo 5. Então, a alternativa correta, letra C. Tudo bem? Bem tranquilo o exercício? E agora, vamos para o último setor de questões. Mate 13 agora. Exercício também do Enem. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual dos 3 últimos anos de 5 microempresas que se encontravam à venda. Então tá aqui, né? Alfinetes V, balas W, chocolate X e as receitas, né, de cada uma das empresas em 2009, 10 e 11. O investidor deseja comprar 2 das... Não se assustem, gente, com essas primeiras informações. Olha a nossa pergunta. O investidor deseja comprar 2 das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos 3 últimos anos e escolhe as 2 empresas de maior média anual. Essa eu vou deixar para vocês, gente. Eu tenho que calcular a média de cada empresa. Então, como que a gente calcula a média? Soma, né? Esses 3 valores e divide por 3. No caso aqui, ó, 200, 400, 660. Gente, nem normalmente você consegue fazer os cálculos mentais, tá? Fiquem espertos. Dividido por 3 dá 220. Então eu já tenho a média da primeira empresa. Façam
Faça a mesma coisa para as outras empresas, para as outras 4 empresas, e depois você analisa qual a resposta correta. Lembrando que eu quero as 2 empresas de maior média anual. Beleza? Próxima questão. Exercício 13 e 14 também são de Enem, né? As 2 últimas. Depois de jogar um dado em forma de cubo e as faces numeradas de 1 a 6 por 10 vezes consecutivas. Nossa, eu li tudo errado, né? E anotar o número obtido em cada jogada. Ou seja, o cara jogou um dado 10 vezes e foi anotando a frequência que ia saindo, né? O que ele obteve? Que o número 1, cuidado também nessa questão para não confundir, tá? Quem eu vou trabalhar na hora de calcular a média, moda e mediana. A face 1 saiu 4 vezes. A face 2 saiu 1 vez, tá? Então, cuidado. Então, a média, moda e mediana dessa distribuição de frequências são, respectivamente... Novamente, o que vocês fariam nesse exercício? Não é muito mais fácil começar analisando pela moda para já fazer alguma eliminação ali nas alternativas? Como é uma questão de Enem, né? Quem é moda é o que mais aparece. Então, cuidado. Quem é o termo que... Qual é a face que mais aparece? Eu preciso olhar na frequência para responder quem é a face que mais aparece. Ó, o número 1 saiu quantas vezes? 4 vezes. Alguém saiu mais que ele? Não, né? O número 4 saiu 2 vezes e o número 5 saiu 2 vezes. Então, a moda, cuidado aqui. Por quê? O pessoal geral acha que a moda é o número 4, porque bate o olho aqui na frequência e vê esse número 4. Moda não é isso. Cuidado. A moda é a face 1, porque saiu 4 vezes. Tudo bem? Então, ó, é a terceira medida. Então, eu já fico aqui, ó, na face 1. Então, eu já fico entre a letra A e a letra B. Olha o que eu falei, que o Enem, ele exige raciocínio. Se eu já tenho que a moda é 1, eu já estou entre a alternativa A e B, esse primeiro valor é igual, percebe? E esse primeiro valor representa quem? A média. Então, a parte que é mais chata eu não preciso fazer. Se eu tive esse raciocínio. Se eu comecei pela moda, por exemplo. Olha que beleza, né? Mas vamos discutir essa questão porque ela é uma tabela de frequência. Ela é um pouquinho mais complicada. Como que eu calcularia a média aqui? Eu tenho aqui uma média ponderada, né? A frequência são 10, né? Se eu somar aqui, todo mundo. O dado foi jogado 10 vezes. E eu vou fazendo a conta aqui, ó. O número 1, eu joguei 4 vezes. Então, 1 vezes 4, mais a face 2, né? Apareceu quantas vezes? Uma vez. Então, 2 vezes 1, mais a face 4, apareceram 2 vezes, tá? Mais a face 5 apareceram 2 vezes. E a face 6 já não, né? E a face 6 apareceu 1 vez. Então, efetuando todos os cálculos, né? Multiplicando e somando, depois dividindo por 10, o resultado aqui vai dar 3. Tá? E a mediana? Muito cuidado agora. Quem que é a mediana? Eu posso fazer de 2 formas. Vamos lá, o vídeo vai ficar um pouco extenso, mas pelo menos eu estou falando tudo que é necessário. Então, uma das formas de fazer é colocar todos os números obtidos nas 10 jogadas em ordem crescente, né? Está fácil aqui pela tabela, ó, número 1, saíram 4 vezes. Então, 1 e 1, 4 vezes. Depois saiu o número 2 uma vez. Só olhar na tabela, galera. Ó. Número 4, depois o número 3 não saiu, né? O número 4 saíram 2 vezes, o número 5 2 vezes também. E o número 6 saiu apenas uma vez. E aqui eu consigo facilmente identificar quem que é a minha moda, né? Quem que é a moda? São 10 elementos, 10 dividido por 2 é o quinto e o sexto. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, está entre o quinto e o sexto elementos. Então, quem que é a minha mediana, né? Termo do meio aqui. Como são 2 elementos, você faz a média entre eles, vai dar 3. Então, a resposta vai ser a letra B, né? Porque a média a gente achou que é 3, isso aqui é 3 e a moda é 1. Beleza? A outra forma de analisar, porque aqui eu tenho 10 termos, eu consigo colocá-los em ordem. E se eu tivesse 1000 termos? Já pensou em escrever 1000 termos em ordem? Caramba, hein? Que jeito. Com 3 minutos para fazer essa questão? Não, né? Óbvio que não. Então, só você pensar, são 10 termos, divide por 2. Então, analisa onde está o quinto termo. Nossa senhora. Onde está o quinto termo e onde está o sexto termo. É só ir somando as frequências aqui, ó. Até o número 1 está o quarto termo.
Então, 4 mais 1, o quinto termo se encontra aqui, ó. 5 mais 2, que vai dar 7, né? Aqui é a frequência acumulada. 9, 10. Não precisa montar tudo isso aqui, né? Só para vocês entenderem melhor. Então, aonde está o quinto termo? Está aqui. E o sexto termo? Aqui está o sexto até o sétimo termo, né? Nessa linha está o oitavo até o nono termo e aqui está o décimo termo. E na primeira linha está do primeiro ao quarto termo. Então, está entre essas duas linhas, ou seja, está entre 2 e 4. Igual eu fiz aqui, ó. Está entre 2 e 4, que é o 3. Beleza? E o último exercício, para a gente não se estender tanto, eu não vou ler o enunciado, tá? Mas basicamente uma equipe de especialistas de um centro meteorológico. Caramba, hoje está complicado. Eles anotaram as temperaturas, né, durante 15 dias intercalados, ou seja, dia 1, dia 3, dia 5, até o dia 29. Para fechar o mês, as temperaturas estão aqui. E a pergunta que fica em relação à temperatura, os valores de média, de mediana e de moda são respectivamente iguais a... Aí tem as alternativas. Eu sugiro que vocês comecem pelo mais fácil, né? Tipo, analisa a moda. Na hora que você descobrir quem é a moda aqui, quem aparece mais vezes, você já elimina uma série de resultados. Beleza, galera? Um forte abraço e até a próxima. Fiquem com Deus!